Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Schucre. Olá, Volney, tudo tranquilo? Estamos levando na medida do possível, né? Está bastante complicado várias ações no novo governo, né? O governo estadual, assim como do governo federal, que também implicam para Santa Catarina. Né? Certo. Você comentava antes de a gente começar este Floripa em Foco, de que você foi procurado por um jornalista do Estadão. O Estadão é um jornal lá de São Paulo, né? Sim. Ele queria o quê? Ele queria fazer uma reportagem sobre o que o sindicato ia fazer a respeito de uma articulação que está havendo dos governadores dos estados, os governadores daquela época eleitos, né? Essa reunião, segundo eles, aconteceu em dezembro do ano passado. Já com os então eleitos, não empossados. Não empossados ainda naquela época, falando sobre essa articulação era para pressionar, o que eles iam fazer para pressionar o STF, para que julgue uma ação uma ADIM, né, uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, que proíbe que os estados possam diminuir os salários dos servidores públicos. E eles querem que seja aprovado para que haja possibilidades de reduzirem carga horária e salários dos servidores públicos, né? O que para nós é bastante preocupante, né? Bastante preocupante. No nosso entendimento é inconstitucional, uma vez que a Constituição proíbe a redução salarial, né? E essa é uma das pautas, né, dessa reunião, dessa articulação dos governadores, em que o capitão Moisés, o comandante Moisés, o governador de Santa Catarina, estava presente nessa reunião. E que também vão pressionar o Congresso Nacional para que vote determinadas medidas que também possam fazer um alívio na folha de pagamento dos servidores públicos, que é o principal alvo dessas articulações, né? Isso nos preocupa, né? Nos coloca em situação de alerta. A gente está procurando entender melhor o que eles realmente pretendem fazer. Nós também vamos preparar junto com a nossa federação, nós temos uma Federação Nacional de Servidores Públicos Estaduais, né, junto à nossa FENASEP, e junto com ela, nos articular para que essa ação de inconstitucionalidade não seja aprovada no interior do STF, assim como no Congresso Nacional, que é onde a gente tem mais poder de pressão, impedir que essas medidas possam vir a ser votadas, inclusive como leis, né, que realmente possam mudar o entendimento aí da... E essa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela já existe e proíbe que seja reduzido o salário? Não. A Constituição diz que não pode. Não pode. Foi entrada com uma ADIM. Quem entrou com essa ADIM? É o governo do estado de Minas Gerais, o governo do estado de... Não foi de Minas Gerais. Eu não me lembro. Foi um governador. Foi um governador que entrou com a medida porque ele queria reduzir a folha salarial e aí para isso ele teria que diminuir salários. E aí foi considerado inconstitucional e ele recorreu e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa medida, dizendo que realmente não deveria poder, né, reduzir salário. Então o Supremo vai ter que julgar essa ADIM? Isso, vai ter que julgar essa ADIM. Isso. E os governadores eleitos, liderados aí pelo governador de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, está pressionando para que o STF abra a possibilidade dos governadores reduzirem os salários dos servidores, né? Então a gente está atento a isso. Nós estamos nos preparando para não só mover ações, como também, se isso vier a acontecer, como também mobilização para que isso não ocorra, né?
Isso é inédito, né? Nunca aconteceu antes no país, não? Não acontece isso. Não, A Grécia parece que fez isso. Isso, então isso tudo está acontecendo tudo em função exatamente da política de arroxo que sempre se impõe aos servidores públicos, como se os servidores públicos fossem culpados dessa bagunça que está acontecendo, tanto no nível federal como no nível do Estado. Então, nós estamos preparados para enfrentar não só com ações judiciais, mas também com luta, né? Com a possibilidade de a gente realmente ter que ir à luta e se for necessário, nós vamos mesmo, né? Veja que é tudo faz parte de engrenagens, né? A estada do presidente eleito, do presidente em Davos, as declarações que ele fez já teve repercussão negativa. Então, quando se fala, a gente tem que estar preocupado também com a questão nacional, porque Santa Catarina depende muito das exportações de frango, né? E o mundo árabe, frente às declarações do presidente, já cancelou a compra de frangos de 5 frigoríficos do Brasil, né? E isso afeta principalmente Santa Catarina, que é o maior exportador, um polo exportador, né, o maior do Brasil, de frangos, principalmente para o mundo árabe, né? E com isso, o que a gente pode esperar é que isso vá dar um impacto na economia de Santa Catarina, puxando para baixo a arrecadação estadual. Né? A arrecadação do Estado vai para baixo se realmente esses impactos vierem acontecer como já estão acontecendo. Então tudo faz parte de uma discussão que a gente tem que estar atento, né? Porque não só o que o governador ou o governo do Estado faz, mas também o que o governo federal faz pode nos atrapalhar e pode nos colocar em situação de ter que fazer muito enfrentamento para garantir nossos direitos, para garantir a possibilidade de não ter redução salarial, né? Nos preocupa em particular porque tem alguns aumentos que estão programados. Se ele já quer diminuir o salário com o salário que está, imagina-se com os aumentos que estão programados já, né? De salários. Não, de salários. De salários. Imagina daqui para frente que a gente vai ter bastante dificuldade. Então, nós temos que estar atento a isso, procurar colher informações, porque por enquanto só o Não, existem especulações, né? Especulações. A reunião aconteceu, né? O fato dela ter sido noticiada pelo Estadão, ou só pelo Estadão, ela foi noticiada por outros órgãos, mas o mais conhecido é o Estadão, né? E dessa reunião de articulação dos governadores que pretende fazer então essa pressão sobre o STF e sobre o Congresso Nacional. Né? A gente nem sabe ainda a correlação de forças que vai ter o Congresso, né? Eles só assumem agora em fevereiro. Eles assumem, já tem muita negociação, né? Bastante negociação, assim como aqui na Assembleia Legislativa também já tem negociações bastante avançadas, mas a correlação de forças efetivamente ela só vai se dar no momento que começar o jogo dentro do parlamento. O jogo para valer, né? No jogo para valer. É lógico que todas essas notícias que estão acontecendo, principalmente com o filho do presidente, coloca o presidente em uma situação de um pé atrás, né? Então o governo dele começa abalado, né? Você pode ver pelo jogo da imprensa, né? Que faz, ao mesmo tempo que faz a denúncia, né? Ela diz o seguinte: não, mas a reforma da Previdência tem que acontecer. Né? Ela diz, não, mas nisso o governo tem razão. Então as reformas da Previdência têm que acontecer. Então é óbvio que a gente está prestando muita atenção nesse jogo, no jogo da própria imprensa, né, que faz a denúncia e aqui a gente já fez essa denúncia no ano passado, né? A gente já denunciou a grande imprensa
no ano passado, né? Porque a grande imprensa servia como balão de ensaio, não, vai fazer isso, vai deixar de fazer aquilo e tal, para ver qual era o jogo, para depois pegar o seu quinhão nessa história toda, né? É claro que isso também está acontecendo em nível nacional, mas também é claro que eles vão fazer de tudo para desviar as questões, o foco das questões políticas, né? Enquanto se discute o roubo do filho do presidente, enquanto se discute a Venezuela, que eles colocaram em pauta agora, novamente e tal, enquanto se discute essas coisas, não se discute, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que quer ser ampliada e tal. O próprio presidente Bolsonaro disse que ele vai ter que fazer tudo isso nesse ano, porque no ano que vem ele já vai ter dificuldade de fazer. Por quê? Então, porque ele pensa que vai ter dificuldades? Porque esse ano, né, tu ainda tem de entrada e tal para lá. Não, e o ano que vem tem eleição municipal. Então no ano que vem já tem eleição municipal, então o jogo político tem que ser jogado, com mais cautela, né, por parte do governo, que vai ter que trazer medidas que eles chamam de impopulares, né, que a gente sabe que é para beneficiar a elite brasileira e a elite estrangeira, inclusive, né? Os de sempre, né? Os de sempre, né? Volney, e você comentou aqui que o Sintesp havia protocolado uma carta com um pedido de audiência com o governador eleito, e agora vão refazer esse pedido já com ele, o governador. Sim, antes o nosso pedido era para conversar com o governador eleito, né? Era uma conversa, não podia ter nada de oficial, mas era uma conversa, a gente pediu para que ele nos ouvisse, mas não foi possível. Mas agora ele é o governador eleito, então ele é o governador cargo, né? Então agora ele como governador, nós vamos protocolar, estamos protocolando essa semana o pedido de audiência para apresentação da nossa pauta efetivamente, né? E a discussão sobre todas essas questões. A gente tem muito diz que me diz que por exemplo, a questão das secretarias das regionais de saúde, né? Eles vão fechar, Tubarão, Laguna, não sei o que, vai fechar, vai tudo para Criciúma, na região de São Miguel do Oeste vai fechar, vai tudo para, sabe? Então a gente não sabe exatamente o que se passa no interior do governo. Nós queremos exatamente saber isso, né? Porque isso preocupa muito os servidores, né? É claro que os servidores lotados nessas que vão ser fechadas, eles vão ter a opção de ir para o município, fazer alguma coisa e continuar na sua cidade. Mas isso é muito complicado para a continuidade dos serviços, né? Então tudo isso a gente quer discutir com o governador, queremos fazer um bom debate, um diálogo, né, com o governador e medir a febre desse diálogo, né? Saber se pode avançar ou não pode, se a gente tem condições de resolver várias questões dialogando facilmente, ou se a gente tem que efetivamente mobilizar os trabalhadores para ir à luta em prol das suas reivindicações, né? Não tem prazo para ele publicar essas possíveis, prováveis alterações quando a Assembleia Legislativa começar a funcionar? Sim, tem que ter esse aval, pelo menos passar para ser debatido na Assembleia Legislativa, mas ele é uma prerrogativa do governo, né, do executivo. Através de decreto? De decreto, ele pode fazer por decreto, né? Então toda a administração, dependendo se for uma reforma muito ampliada, aí sim o debate tem que ser maior dentro da Assembleia Legislativa. Se for uma reforma de pequena escala, ele pode fazer por decreto, enfim. Mas de grande escala tem que ser aprovado. Isso. Depende do nível de reforma que ele pretende fazer, né? Uma reforma aqui ou ali, ele faz por decreto. Tá bom. E o Sintesp, neste janeiro de 2019, ainda está em regime de plantão e em fevereiro retomam todas as atividades normalmente, os deputados já estarão empossados, mas para o servidor público, toda hora é a hora de acessar o sintesp.org. Não, o Sintesp, ele está funcionando em regime de plantão e o nosso horário é das 13 às 19 horas,
né, no regime de plantão, mas as atividades todas estão continuando, né? Nossa atividade jurídica está continuada, tudo está continuando. O que tem de diferente é que quando a gente voltar em fevereiro, volta-se a carga maior, né, de 8 horas, aí funciona das 9 ao meio-dia e das 13 às 18, né? Normalmente e tal, mas enfim, tudo isso nós estamos fazendo e praxe, todo janeiro a gente faz assim e trabalha em regime de plantão. Né? Maravilha. Então, reiteramos o convite para o servidor acessar a página do Sintesp, www.sintesp.org.br, para ver aí tudo que o Volney Chucre, diretor de comunicação aqui, colocou e atualizar o seu cadastro, registrar o seu celular para agilizar a comunicação entre você e o sindicato que te representa. Uma boa semana, até a próxima sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, Volney. Tá certo, então. E obrigado pela audiência. Até mais.